Sejam bem-vindos a mais um podcast da Filhos do Arquiteto. Sejam bem-vindos no nosso Spotify. Avalie como está sendo aí os nossos estudos e com certeza ativem aí o sino para receber as nossas postagens. E claro, a todos os irmãos, compartilhem e divulguem. Você que usa os 3 pontos, você sabe realmente o que você está usando? Você sabe qual a simbologia, a origem deste sinal? Você já viu aquela pessoa usar os 3 pontinhos e já fez aquela pergunta, você é maçom? E a pessoa fala, não, eu apenas uso os 3 pontos porque eu gosto. O meu avô era e eu passei a usar. Mas o importante é que nós devemos saber como utilizar, esta pontuação após o nosso nome, o que significa, quais a sua origem, e por isso nós vamos trazer esse estudo sobre os 3 pontos maçônicos, origem e sinal, a todos vocês, meus irmãos. Sejam bem-vindos! As abreviaturas eram tão comuns na Idade Antiga e Média, apareciam em todos os manuscritos e se multiplicavam de maneira extraordinária. Os 3 pontos usados pelos maçons em seus documentos impressos têm, portanto, a sua origem nas abreviaturas, tradições antiguíssimas que a maçonaria trouxe para nós. Entretanto, posteriormente, os 3 pontos foram relacionados com outros símbolos maçônicos da época, recebendo interpretações simbólicas e esotéricas, e foram usadas na assinatura dos maçons. Mas esta é uma prática que não foi adotada pela maçonaria inglesa. A origem dos 3 pontos na maçonaria. O uso de 3 pontos teve início na França, onde foram utilizados como abreviaturas em documentos maçônicos, e o costume foi geralmente adotado, espalhando-se gradativamente em muitos orientes, países e cidades, inclusive nos Estados Unidos. Os 3 pontos foram utilizados pela primeira vez na circular de 12 de agosto de 1772, onde se lia o G, abreviado com os 3 pontos, o O, abreviado por 3 pontos, da França, que significa o Grande Oriente da França, que informava as lojas de sua jurisdição que transferira sua sede para Aragon. Todavia, uma corrente defendida por Chapius contesta Aragon, afirmando que 10 anos antes, ao serem mencionadas as eleições de 3 de dezembro de 1764, já estavam dispostas nos documentos de 4 maneiras diferentes. Primeira maneira era o triângulo, repousando sobre a base. Segunda maneira, triângulo reto e 2 pontos sobre o outro. A terceira maneira, em triângulo, cuja sua vértice ficava à direita. E em quarto, em forma de reticências na horizontal. Então aí, gente, várias formas a qual se fazia esses 3 pontos na antiguidade, Há quem supõe que os 3 pontos também tinham sido uma herança deixada à maçonaria pelos então Rosa-Cruzes do século XVII, mas nada apoia esta suposição. A transformação da abreviatura em símbolo. Embora os 3 pontos fossem no início uma simples forma de abreviatura, não tardaram os simbolistas a se apoderarem deles, transformando-os em símbolo, a qual foi dado as mais variadas interpretações naquela época. Inicialmente, o emprego da abreviatura nos documentos maçônicos deve ter sido sugerido pela preocupação do segredo. Os 3 pontos tornaram-se, pois, um símbolo, o símbolo da discrição, o que constantemente é trazido à lembrança dos maçons no momento em que o integram as suas assinaturas. Acredita-se, entretanto, que a ideia de transformar os 3 pontos em símbolo foi provavelmente sugerido pelo caráter sagrado, com o número 3,
e foi revestido em todos os tempos. Mas os 3 pontos na forma de triângulo equilátero, geralmente usado pelos maçons nas abreviaturas, unido às linhas, produzem o triângulo, a primeira figura das superfícies geométricas e origem da trigonometria, base de todas as medidas. Por fim, entendendo aí o triângulo, Daniel Ramé, antes da obra História Geral da Maçonaria, se refere: o triângulo composto de 3 linhas e 3 ângulos forma um todo completo e indivisível. Simbologia. Todos os outros polígonos se subdividem em triângulo, e este, por sua vez, são compostos de triângulos. Este é, pois, o tipo primitivo que se serve de base à construção de todas as superfícies. É por esta razão ainda que a figura do triângulo é o símbolo da existência da divindade, bem como sua potência produtiva e da sua evolução. Por isso o triângulo, um dos mais antigos símbolos da humanidade, figurava para os antigos a ideia de geração e da criação humana. Os símbolos davam ao triângulo a ideia de eternidade ou Deus eterno. Os 3 triângulos significavam para eles sabedoria, força e beleza, tributos de Deus, e representam também o Sol, o enxofre e o Mercúrio. Segundo os hermetistas, os princípios da obra de Deus. Os 3 ângulos representam ainda os reinos da natureza, animal, vegetal e mineral. E as 3 fases da Revolução Perpétua, que seria o nascimento, a vida e a morte. A interpretação, então, simbólica dos 3 pontos, sendo o triângulo o mais simples das figuras geométricas, tornou-se a representação gráfica da ideia tenária, a qual foi ligado, como também os 3 pontos, pai, mãe e filho, dia, noite e aurora, doce, amargo e neutro, quente, frio e morno, sentir, pensar e agir, vontade, sabedoria e a inteligência. Para muitos, os 3 pontos representam a divisão maçônica: liberdade, igualdade e a fraternidade. Para Aragon, um dos grandes mestres do simbolismo, os 3 pontos representam e significam o passado, o presente e o porvir. Os 3 pontos são uma imagem que evoca a ideia de ponderação, consequentemente de tolerância, e representa de fato os 2 extremos, e o justo e o meio. Este é o símbolo correspondente realmente às ideias de nossa ordem maçônica. Alguns comentários sobre os 3 pontos todos nós temos, mas na obra de Otaviano de Menezes Bastos tece o seguinte comentário: esses 3 pontos, como o delta luminoso e o sagrado, são um dos nossos emblemas mais respeitáveis em nossa ordem. Eles representam os ternários conhecidos, especialmente as 3 qualidades indispensáveis de um maçom nato, que seria a vontade, o amor, a sabedoria e a inteligência. Vê-se, pois, que todo maçom que quiser ser digno desse nome deve cultivar essas 3 qualidades em seu coração, representada pelos pontos que opõem ao seu nome, quais as 3 estrelas que brilham no oriente de cada loja. Conclusão a todos os maçons aprendizes. O número 3 acha-se intimamente ligado ao aprendiz, através do simbolismo das viagens, da marcha, da idade. Ao induzir a colocar os 3 pontos após o nome, a maçonaria pretende relembrar-lhes o compromisso assumido no dia de sua iniciação e, particularmente, o guardar o segredo de tudo que viu
e ouviu naquele dia importante para você. Aos nossos mestres maçons, a função dos símbolos maçônicos é adestrar e disciplinar. O maçom deve estudar com interesse a aplicação, pois nele encontrará inesgotável fonte de ensinamentos que servirão no constante aperfeiçoamento de sua moral. E, ao mesmo tempo, exercerão a influência genética na vida social e, sobretudo, na vida espiritual. É sempre um constante aprendizado e uma troca de energia entre todos os mestres, aprendizes e companheiro, fazendo com que nossa ordem se renove, a qual o conhecimento flua e a qual possamos ter aí uma ordem intelectual à nossa sociedade no mundo todo. Eis então a explicação de mais um trabalho aí da simbologia do triângulo. Espero que vocês gostem e um grande abraço a todos. Até o nosso próximo podcast.